Diante da situação de urgência que vive o Rio Grande do Sul, a agenda presidencial tem sido praticamente tomada pelas demandas lá do Estado. E a gente vai para Brasília acionar o repórter André Anelli, e eu quero entender de você, Anelli, o presidente recusou um convite em função dessa alta demanda. Queria que você dissesse que convite foi esse e o que tem dominado aí a agenda do presidente da República. Boa tarde. Oi, Aros, muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acabou recusando então um convite para participar da Cúpula da Paz na Ucrânia, que vai acontecer entre os dias 15 e 16 de junho, mas, pelo menos oficialmente, de acordo com o Palácio do Itamaraty, essa recusa de participação não teria relação com o atual momento que o país vive aqui em relação às enchentes e também às chuvas no Rio Grande do Sul. Oficialmente, o Itamaraty ainda não se manifesta em relação a essa recusa do presidente Lula de participar desse encontro, mas nos bastidores do Itamaraty se fala que, na verdade, Lula não viu muito sentido em participar dessa reunião, porque ela não vai tratar com a Rússia, que é um outro lado dessa guerra contra a Ucrânia e que, portanto, na visão do governo brasileiro, o governo russo também deveria ter sido convidado. Essa reunião vai acontecer daqui a menos de um mês na Suíça e cerca de 50 países já tiveram então o convite confirmado, já tiveram a presença confirmada. O Brasil deve permanecer também nesse evento, deve marcar presença nesse evento, mas o presidente Lula não vai representar o país. O Palácio do Itamaraty ainda avalia se vai enviar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para esse evento. O próprio presidente Lula foi convidado diversas vezes para esse evento pelo próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também pelo chanceler do país, Inácio Cassis, mas o presidente, até o momento, via esse convite e também esse evento com um certo ceticismo. Agora, então, vem a sinalização por parte do Palácio do Itamaraty de que o presidente Lula não vai participar desse encontro. O motivo oficial não foi revelado, mas o que se diz nos bastidores é que realmente o presidente Lula vê a necessidade de a Rússia também participar desse encontro, porque é o outro lado envolvido nessa guerra. Aros. Obrigado, Anelli. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aí direto de Brasília. Daqui a pouquinho, não? O quê? Tem uma segunda pergunta para o Anelli. Ele tem um outro assunto. E eu não estava atento a isso, mas agora que levei uma bronca aqui, vou perguntar a você, André Anelli. Me conta o seguinte: o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, vai assinar um acordo com a usina de Itaipu. Isso aí muda a situação e eu quero que você explique para a gente o que vai acontecer a partir dessa assinatura. Verdade, né, Aros? A gente vê aqui em Brasília grande movimentação por conta desses últimos dias envolvendo o Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, algumas questões paralelas continuam em andamento. E essa que você citou é uma delas, né? O acordo entre Brasil e Paraguai envolvendo a binacional, a usina hidrelétrica de Itaipu. O governo do Paraguai queria um recálculo do valor do quilowatt mês para $22,06 esse quilowatt mês, e o governo brasileiro, por outro lado, pretende manter a atual tarifa, que é de $17,70 também. Entre esses dois lados, existe ainda uma discussão e o Brasil, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pretende ceder em parte ao pleito, então, do Paraguai, que seria, então, manter os $17,70 por quilowatt mês, diferentemente do que é o Paraguai, $5 a mais por quilowatt mês. No entanto, ceder em outra parte, como, por exemplo, acabar revendo o anexo C do Tratado de Itaipu, que envolve a questão da venda de energia da própria usina. Então, uma das possibilidades que o ministro Alexandre Silveira deve levar para o governo paraguaio em cerca de 2 ou 3 semanas é ceder em relação ao reajuste, ou seja, permitir que esse reajuste por quilowatt mês seja feito, mas, por outro lado, acabar revendo esse anexo C
do Acordo de Itaipu, que prevê então questões relacionadas à possibilidade do Brasil vender a energia excedente ou o Paraguai vender para o Brasil então a energia que acaba não consumindo internamente. Alexandre Silveira disse que nos próximos 15 ou 20 dias essa questão será resolvida em reunião com as autoridades paraguaias, mas ele já sinaliza então que o Brasil deve ceder ao Paraguai, permitindo um aumento então desse valor da tarifa, atualmente em $17,70. Esse valor é defendido por $22 pelo Paraguai, ainda não se sabe qual seria o valor desse reajuste. Aros. Tá certo. Portanto, André Anelli trazendo as informações para nós direto de Brasília. Não há um terceiro tópico agora, eu fiz questão de conferir isso. Me desculpe, André Anelli, você volta logo mais com outras informações aí direto de Brasília. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero muito ouvi-los sobre os dois assuntos, mas vejam, eu e a nossa audiência, eu tenho 20 segundos até a janela comercial. Seria praticamente um coito interrompido. Eu não poderia dar sequência aos comentários de vocês, de modo que eu vou chamar o Pix para as doações ao Rio Grande do Sul em 15 segundos e é o tempo para a gente ir para o break. E na volta eles comentam esses dois assuntos. A chave Pix para você poder doar para o fundo que é gerido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul é a seguinte: 92.958.800.000138. Qualquer valor você doa e ajuda as pessoas que precisam lá no Rio Grande do Sul. E eu deixei pendurado, antes da gente sair para o break, dois assuntos que o Anelli trouxe para nós. Primeiro, o Lula recusando essa cúpula da paz lá para o Zelensky, e o segundo assunto, o reajuste das tarifas desse contrato aí bilateral Brasil-Paraguai. Eu vou deixar que vocês escolham por onde começar. Você, Segré, qual deles? Os dois. Não, escolhe um que senão vira bagunça. Ninguém entende nada. Quer começar pelo Paraguai? Então vamos começar pela economia. Vou no Paraguai. Itaipu é uma discussão antiga, esse acordo, só que o governo tem que olhar o bolso. Sim. E aí está fazendo concessões e o ministro está empurrando. Já faz, aliás, algumas semanas que esse assunto está sobre a mesa lá do Ministério de Minas e Energia e a coisa não anda. E aí? Isso mostra como devemos sempre pensar lá no futuro, pelas dúvidas, alguma coisa que a gente possa pensar que vai acontecer, pode acontecer. Porque, por que está sendo negociado? Porque venceram 50 anos da construção. Sim. E da primeira negociação, aquele artigo C, o anexo C, que ele manifesta. E, lógico, quando terminou, qual era o acordo? O Brasil pagava a obra, depois Itaipu devolvia e tinha um valor precisamente por ter colocado dinheiro e financiado a obra que era menor. Agora terminou. E ninguém há 50 anos atrás, talvez logicamente naquela época, pensou: gente, não vamos deixar um problema daqui a 50 anos, já vamos resolver. E poderia ser uma forma de ajuste, uma forma de valor de mercado, alguma que seja. E aí eu lembro do Chaves mostrando: aquela esquina está ocupada, exproprie-se. E aquela outra, exproprie-se. Não tem coisa mais fácil que utilizar dinheiro do outro para fazer alguma coisa. E aqui não tem muita forma de negociar, sinceramente não vai ter muita forma de negociar, mas isso vai encarecer a energia que o Brasil vai comprar. Isso é inegável, por não ter previsto essa situação 50 anos atrás. E aí, Alan? Vai encarecer o preço da energia e num momento que é bastante delicado, principalmente ao Rio Grande do Sul, que as famílias já estão vulneráveis e isso vai trazer um aumento do preço da energia. Até o governo pensou em um subsídio em torno de 1,2 bilhão de reais, só que isso levaria a uma redução de R$1 na conta... No fim do dia. No fim do dia de todos os brasileiros na ponta. Então, quer dizer, nada, né? Não vai ajudar em nada. Então, agora, o que eu imagino é que tem que ser uma tarifa de mercado mesmo, né? Não tem que ter nenhum tipo de regulação. Enfim, o preço sinaliza a escassez, né? Mas não é uma tarifa de mercado. A tarifa de Itaipu é a mais cara do mundo entre hidrelétricas. Não tem hidrelétrica que tem uma tarifa tão cara quanto Itaipu. Pra você ter uma ideia, Itaipu é mais ou menos R$294 o megawatt. Sabe quanto é Furnas? 65. Essa é a diferença. Então, assim, é inacreditável isso. É um acordo para manter a tarifa mais elevada e aí vai o populista do presidente e quer numa canetada derrubar a conta da energia. Então, assim, como é que você paga a mais cara aqui, depois você quer fazer
demagogia do outro lado e na canetada diminuir o custo da energia. É óbvio que essa conta sobra para todos nós, consumidor. É óbvio que acontece. Isso é mercado, não tem almoço grátis. Alguém vai pagar a conta, como bem disse o Alan Gani toda vez aqui, somos todos nós. Nós vamos pagar a conta da energia mais cara. Além de todo esse absurdo, a energia no Brasil é a mais taxada do mundo. Nós pagamos quase 45% do preço que você paga na sua conta de luz é imposto. É inacreditável. Então nós temos a segunda energia para o consumidor final, todos nós, a segunda energia mais cara do mundo. Por quê? Porque é isso, é muito imposto, é ficar pagando prêmio numa energia que não tem cabimento, pagar uma energia que é 3 vezes o preço de outras hidrelétricas do Brasil, e é isso que está acontecendo. Então, assim, está na hora de acabar com essa demagogia tarifária que existe no Brasil. Isso só prejudica o consumidor e o setor produtivo, porque conta de luz é uma das coisas que mais pesa no índice de qualquer coisa, de qualquer atividade econômica. Você tem supermercado, indústria, serviço, pesa muito. Então está na hora da gente ter uma política tarifária correta, técnica e não, como eu sempre digo aqui, com canetada do setor político, ou dos políticos querendo fazer gracinha. Foi a Dilma que quebrou o setor energético com uma canetada que derrubou 20% o preço da energia, que quebrou a Eletrobras. A Eletrobras foi para a lona, né? E aí teve que ser recuperada no governo Bolsonaro para ser vendida depois. E pior, impediu o investimento privado, porque com aquela canetada assustou todos os investidores a entrar no setor. Então está na hora de acabar com essa política populista, demagógica, e nós temos uma política técnica no que concerne a energia elétrica no Brasil. Sinto você energizado com este assunto, Fábio Piperno. E aí, qual é a sua análise? Então, primeiro que eu espero que com a reforma tributária essa carga toda que incide sobre a energia elétrica, ela seja um pouco mais racionalizada, né? Vai não? Ué, é serviço. Não vai não. Ué, mas é serviço. Mas aí que tá o negócio. Hoje a gente está falando aí em mais de 40%. E eu imagino que nenhum setor vai ter de novo tudo isso. Segunda coisa, tecnicamente falando, o Brasil não precisaria hoje, por exemplo, continuar comprando a energia lá, esse excedente de Itaipu. Agora, amanhã depois, se o país tem, de novo, uma retomada econômica e por conta disso, né, a demanda por energia seja maior, aí então talvez fosse até mais caro. Então o Brasil precisa realmente negociar isso. E negociar pela tarifa mais viável possível. Eu li em algum lugar um especialista dizendo que nem os atuais 16, 17, nem os 22 que o Paraguai quer, o Brasil chegaria a 19. A conferir, né?